interior, a maneira como eu me relaciono com o próprio Deus, né? Então a ideia de estudar esses pontos é a gente olhar para eles, olhar para o nosso coração e se espelhar na nossa busca por Deus, né? Então eu espero que Deus ele trabalhe nesse sentido na nossa vida, né? Deus abençoe. Então hoje a gente vai estudar um termo que ele é bastante utilizado, que é esse aqui, ó, Kadosh. Esse termo Kadosh é um nome que foi dado a Deus que está ligado à santidade dele. Deus é um Deus santo, sagrado, né? E aí um termo que uma escritura que fala muito disso, vou mostrar aqui, ó, é o livro de Isaías, né? O profeta Isaías, ele é a pessoa que mais dá ênfase a essa questão de santidade de Deus. Então você vai achar muita coisa do Isaías, ele falando assim, Deus é santo, né? A santidade de Deus é assim. Esse episódio aqui que ele fala isso aqui foi uma visão que ele teve. Deus deu uma visão para ele antes dele começar o serviço a Deus, né? Que ele foi consagrado a Deus, antes dele começar esse serviço, né? Que ele ia trabalhar em nome de Deus, né? No povo de Deus. Deus mostrou para ele algo, né? Um pouco assim do que é a santidade dele, tudo. E aí ele vê isso, né? E aí Isaías escreve assim, ó. E o que ele viu, né? Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória, né? Então isso é Kadosh, né? Esse Deus Kadosh, esse Deus santo. É a santidade de Deus, é um Deus sagrado, né? Enfim. E aí, se você for estudar o livro de Isaías, você vai receber muito dessa ênfase, né? Na santidade de Deus, né? Quem quiser se aprofundar é só ler o livro de Isaías aí no Novo Testamento. Aqui tem outra passagem que está em Levítico, capítulo 22, 32. Vocês podem abrir suas Bíblias, né, para acompanhar. Levítico 22, versículo 32. E aí Deus está se comunicando com o povo, né? E aí essa comunicação de Deus, ele entra também com essa questão da santidade, né? A santidade não é só um atributo de Deus. Deus, quando ele vai se relacionar com o povo dele, a santidade faz parte da relação, do que Deus espera do povo, né? Então é como se Deus fosse santo e Deus também esperasse que a gente acompanhasse essa santidade dele. E a gente vai ver muito isso nas falas de Deus direcionadas ao povo dele. E aí em Levítico 22, 32 diz assim, ó: Não profanem o meu santo nome, eu serei reconhecido como santo no meio dos israelitas, eu sou o Senhor que o santifica, né? Então aí a gente já vê que esse conceito, né, de quem é Deus não é um conceito assim estático, né? Ele tem a ver com o que Deus deseja da gente também, né? A gente precisa fazer um movimento em ser como Deus. Deus, ele não só quer ser louvado, glorificado, né? Imagina se Deus só quisesse isso, né? Além disso, ele quer que a gente acompanhe ele, sendo como ele, né? E você vai observar isso nas escrituras do Velho Testamento, Deus sempre chamando, ó, sejam como eu, a minha santidade, sejam santos, se consagrem, né? E você vai ver mais forte ainda quando Jesus começa o ministério dele, e aí Jesus ele aponta fortemente para esse caminho, né? Ó, imitem Deus. Como é Deus, né? Ó, vocês estão em dúvida como agir, né? Como é que Deus age? Sejam como ele, né? Você vai ver sempre Jesus apontando para isso. No princípio, como era no princípio, né? Quando Deus começou a ensinar, né? Façam dessa forma, sejam como era no princípio, né? Quando Deus estava lá ensinando, na pureza. Então, pensem que a espiritualidade na vida religiosa é uma vida que envolve isso, né? Você enxergar Deus e você viver também como Deus, né? Então, esses dois lados aí, né? E aí Deus ele se comunica nesse sentido aí com o povo. Kadosh, né? O Deus Santo, né? Então, a santidade, ela se estendia, né, aos homens e mulheres, né? Então, o que significaria esse termo santidade? Seria assim, você se separar para um propósito. Você separar algo. É você consagrar algo, né? Isso aqui vai ser usado para isso aqui, né? Só para isso. Você distinguir aquilo das demais coisas, né? Não, isso aqui pode usar de qualquer jeito, isso aqui não, isso aqui é separado, é para essa função. Lá em casa eu tenho uns tênis que eu uso para sair, para a escola e tal, só que tem um tênis que eu só uso para andar de bicicleta. Aí ele é meio que separado para isso, assim, ele é como se fosse assim, eu vou separar ele para essa função, né? E eu não me imagino usando ele em outra ação que vai danificar, tá? E assim vai, né? Enfim, entre aspas, né? Mas a ideia da santidade está ligado a isso, ao homem e à mulher se separarem, se consagrarem, né, para ele, né, para as coisas dele. E
Também ele usava esse termo para objetos, utensílios, quando Deus ele começou a construir a tenda do encontro, o templo de Jerusalém, né, que eram locais de adoração a Deus. E aí, quando Deus ele pedia que fossem trazidos objetos, instrumentos, né, coisas, né, ele pedia que essas coisas também fossem consagradas, né, fossem santificadas. E aí esses objetos e utensílios, eles só podiam ser usados para aquilo. Se fizesse uma bandeja de ouro para derramar o sangue do sacrifício do cordeiro, né, que era oferecido no local, você não podia depois pegar aquilo ali, vou cozinhar arroz lá em casa, né, depois eu trago aqui para o templo e faço. Era uma coisa que tinha que ser consagrada só para aquilo. Então esses utensílios também eles ensinam para a gente o que é essa questão de separação e consagração, né? Enfim. Aqui em Josué, vocês podem abrir aí em Josué 23, versículo 7, né, do Antigo Testamento. Josué está lá no iniciozinho, tá? É depois de Êxodo, Deuteronômio, aí tem lá Josué 23, versículo 7. E aí Deus vai falar também um pouco sobre um exercício prático do que era viver a santidade, né, para o povo de Deus, né, para o povo hebreu, para o povo de Israel. Josué 23, versículo 7. E ela vai dizer assim, Josué 23, 7. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhe prestem culto, nem se inclinem diante deles. Né? Então Deus está falando assim, vocês estão vivendo no meio de várias nações que adoram deuses estrangeiros, né? Deuses estranhos. Né? Como vocês são uma nação santa, um povo santo, não se misturem. Né? Vocês são uma nação consagrada. Né? Então vocês são um povo exclusivo para o Deus eterno, né? Para o Deus vivo, para o Deus kadosh, para o Deus que é santo. Né? Então Deus também pedia um movimento humano com relação à santidade dele, do próprio Deus, né? Não era como eu falei, não é uma coisa assim que você só enxerga, eita, Deus é assim, que legal, né, que ele é assim, né? Eu sou de outro jeito. Não. Deus, quando ele se manifesta para a humanidade, ele chama a humanidade para acompanhá-lo nas suas características, e a santidade é uma delas. Então, eu sou um Deus santo, então vocês também precisam ser um povo santo, né? Vocês não podem deixar que nada desvirtue, misture, né? Seja utilizado de várias maneiras. Se consagrem ao único Deus, né? Que é o Deus vivo, mesmo você estando envolto de várias influências, várias chamadas, né? Às vezes a gente usa isso como desculpa, assim, né? Não estou seguindo a Deus porque é muita coisa de fora chamando, não consigo segurar, aguentar, E Deus, na realidade, chama a gente a viver uma vida com Ele nesse contexto mesmo, sabe? Você é envolto de várias chamadas, né? De várias tentações, gente puxando. E a ideia de Deus é você viver essa santidade nesse universo, né? Não é assim, para eu ser santo eu tenho que ir para um mosteiro, lá no meio da selva, onde não passa ninguém, só animal, e quando eu ficar no meu quartinho, trancado, separado, eu vou conseguir ser santo. Isso é uma ideia equivocada, sabe? A ideia de Deus é sempre viver a santidade num contexto que você vai estar em volta de várias coisas diversas, né, que vão querer meio que desviar você, né, da ideia do Deus kadosh, do Deus santo, do Deus verdadeiro. E aí ele faz essa chamada para o povo de Deus. E aí isso mostra para a gente assim, essa interação que envolve a santidade de Deus e o que Ele espera da nossa vida também, né? Se a gente quer se relacionar com esse Deus que é santo. Então o povo de Deus deveria se separar de quê, né? De tudo que fosse impuro, no sentido ritual, né? Então Deus ele traça para o povo de Deus coisas que o povo poderia fazer nos rituais em adoração a Ele. E ele coloca também, tem situações aqui que são impuras, né, que são muito parecidas com o que os povos estrangeiros fazem, né, e são confusas. Então dessas coisas vocês precisam se abster, né, se afastar, vocês vão seguir isso aqui, E também de coisas que fossem contra os mandamentos de Deus, né. Então você tem os mandamentos de Deus apontando para uma direção, né, da vida, né, das relações, do amor. E aí quando você se depara com situações que te levam para um outro caminho, né, que vão contra os mandamentos de Deus, você também precisa se abster, porque você quer ser santo como Deus é santo. E aí você entra já nas questões éticas, né, morais, né, que está ligado aos mandamentos de Deus. Né? Lembra que a gente está falando de um Deus que é santo e a gente quer se relacionar com esse Deus, né? E aí a ideia de Deus é a gente buscar essa santidade para ter essa relação com Ele, né? Enfim. Um grande equívoco que é comum, né? Eu já pensei assim, eu acredito que muita gente pensa, né? Que santidade é perfeição moral absoluta.
Para alguém ser considerado assim um santo ou vivendo em santidade, tem que ser uma pessoa assim, nível hard, nível 10, assim, de perfeição, de tal, uma pessoa que é o máximo do máximo das virtudes, com aquela auréola brilhando. Você olha para aquela pessoa assim, a pessoa sorri para você, você desmaia assim, de impacto do esplendor, né, da moral, né, só que não é isso, sabe? Isso é um pensamento humano sobre santidade. O que Deus ensina para nós sobre santidade são duas coisas. E são simples. É você ser separado para o serviço dele e você se manter limpo para isso. Que era mais ou menos assim que funcionavam com os objetos, os utensílios, né, com o altar de Deus, né, que era santificado e consagrado para ele. Eram coisas que eram dedicadas a ele e eram coisas que precisavam ser limpas, né, ser limpadas, né, constantemente. E aí entrava o sacerdote, né, que tinha essa autorização para limpar o altar, recolher as cinzas, né, manter. Então, quando a gente pensa o que é a santidade para Deus, está nesses dois movimentos, sabe? Você se dedicar a Ele e você se manter limpo para isso. São essas duas coisas. Não é nem só uma, nem só outra. São as duas. Se o sacerdote pegasse uma vasilha, né? Essa vasilha é dedicada a Deus. Aí chegava lá, colocava a vasilha, tal, aí derramava o sangue, tal, as cinzas caíam no chão, e aí ele não se preocupasse em limpar, tal. Aí quando fosse na outra vez, estava lá aquela montanha de cinza, sangue derramado no chão, tal. Deus não ia aceitar isso, né? A ideia de Deus era serviço e limpeza, né? Da mesma forma, eu posso ter um prato lá que eu limpo, lustro, pego aquele Brilux do lá, deixo ele bem limpinho, bem arrumadinho, ó, chega, vira um espelho, só que ele não é dedicado às coisas de Deus, ele é dedicado para fazer pipoca, para eu comer lá assistindo Netflix, tá? Então, precisa ter essas duas coisas para que a gente vive em santidade, né? Que é você ser separado para o trabalho de Deus, para a vida do reino de Deus. E nesse processo de vida e de trabalho, você fazer movimentos assim para estar sempre limpando. Mas limpando do quê? Será que é tomando banho? Eu já sei, o sacerdote tinha que tomar banho antes de entrar no templo. Tinha essas questões de limpeza de corpo também na tradição, né, dos judeus, enfim. Mas o ponto aqui é mais profundo, né? Que é que Deus quer que se mantenha limpo em nós, né? Porque eu acredito que, olhando para o que Jesus ensina com muita ênfase, é o nosso coração, né? Então, quando a gente pensa em santidade, está ligado a você servir a Deus, e nesse processo você está trabalhando para sempre manter seu coração limpo diante de Deus. Essas duas coisas, né? Eu não quero manter meu coração limpo, não. Eu vou só servir, mas eu não cuido do meu coração. Isso não é santidade. Precisa das duas coisas, sabe? Ação e coração. Aqui, né? Tem Números 4:13 e Êxodo 27:3 são algumas escrituras que falam sobre esses rituais de limpeza, né? Que o sacerdote fazia no altar, né? E aí ele fala assim, ó, em Números 4:13: em seguida deverão limpar as cinzas do altar e estender um pano roxo sobre ele, né? Em Êxodo 27:3 fala assim, ó, faça de bronze todos os seus utensílios, recipientes para recolher cinza, as pás, as bacias para aspersão, os garfos para carne, os braseiros, né? Então era um altar separado e era um altar limpo. Isso era um altar santificado, né? Um altar dedicado à santidade de Deus, né? Falando em utensílios, em objetos, no caso, né? Isso também nos ajuda a pensar sobre nossa vida, né? Uma vida dedicada com o coração limpo. Então esses dois movimentos eles devem existir na nossa relação com Deus e uns com os outros, sabe? É um movimento de serviço, né, de dedicação, né, de sacrifício, e também um movimento de coração, limpar o coração, tá colocando o coração na luz, né, tá tendo o coração em paz, enfim. Esses dois movimentos são muito importantes no processo de santificação. E aí eu queria mostrar para vocês uma escritura que está em Hebreus, que ela vai ser dividida em 3 pontos, que ela vai falar sobre santidade e vai falar sobre coração, as duas coisas, né? Que já é o período de Jesus, Novo Testamento, aqui já é o período das igrejas, do primeiro século, a comunidade apostólica, né? Apóstolo Paulo, João, Tiago, né? Mateus.
Então as pessoas aqui já estão meio que seguindo, né, a direção de Jesus. E aí a gente pode pensar assim, será que com Jesus mudou? Será que com Jesus esse aspecto da santidade ficou para trás, né? Agora é descontração total, né? Deus não faz mais questão de nada não. Jesus agora ele aceita qualquer coisa, é amor, tal, né? Paz e amor, né? Será que é assim? Então, a partir dessa escritura de Hebreus, eu dividi ela em 3 pontos, né, que ela trata, né? Que ela vai falar assim sobre santidade e vai falar sobre 3 aspectos que a gente precisa tratar do nosso coração. Está ligado a manter um altar dedicado e manter um altar limpo para Deus, né? Que é ser santo. E ele diz assim, ó, primeira parte, né? Esforce-se para viver em paz com todos e ter uma vida santa. Santidade, né? Pois sem a santidade ninguém verá o Senhor. Tenham cuidado para que ninguém falhe em alcançar a graça de Deus. Tenham cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce, causa danos e prejudique a muitos, né? Então aqui ele está falando sobre um primeiro aspecto, que é a questão de relacionamentos, né? Ele fala que no nosso processo de serviço a Deus, a gente precisa também cuidar de como estão nossas relações, né? Se existe amargura, mágoa, rancor, se a gente está trabalhando para Deus com o coração cheio disso, sem lidar, sem tratar. Porque ele fala, se é assim, você está comprometendo o que é santidade e você está comprometendo até a graça de Deus na nossa vida, na minha vida, né? Na nossa vida, né? Se a minha vida religiosa ou cristã é serviço, sem tratar das coisas do coração, sabe? Que existem. E ele fala que o alcance disso, ele vai além de um sofrimento particular, né? De um dano particular. Ele fala que não resolver essas questões é capaz de envolver muitas pessoas, né? Prejudicar, causar danos assim, coletivos, né? Se o nosso movimento como igreja é fazer, sem estar lidando com o coração, sem estar abrindo o coração, sabe? Sem estar resolvendo a amargura, mágoa, rancor, mal entendido. Se você passa por cima, bota embaixo do pano, não vou falar não, vou deixar para lá, tal. É isso aqui que você está falhando. A ideia de Deus é que a gente seja um altar dedicado e um altar limpo, né? Então o coração da gente precisa estar na luz, precisa estar limpo, tá, irmãos? Amém. Para você servir a Deus em santidade, né? É coração e serviço, né? É dedicação e coração a Deus, né? Então a santidade e paz nas relações significa um altar limpo e dedicado a Deus, né? Paz, né? Ter paz nas relações, né? Ter nada assim que cria barreira, nada, você ter paz nas relações, né? E aí envolve o quê? Se humilhar, ir lá, abrir o coração, resolver, né? Então, não viva carregando coisas e passando por cima e vindo aqui adorar a Deus e fazendo coisas e servindo e ajudando, que no final você pode não estar fazendo nada, sabe? O segundo ponto, que também está nessa passagem de Hebreus 12, aí eu vou usar o mesmo início, tá? Aí eu só vou para o ponto que eu estou tratando em seguida. É o mesmo início, ó. Esforce-se para viver em paz com todos e ter uma vida santa. Aí o outro, qual é o ponto, né? Que é o versículo 16. Tomem cuidado também para que ninguém seja sexualmente imoral. Então ele fala aqui que se você não cuida, né, do seu corpo, dos seus pensamentos, né? Você não cuida das suas questões de como você vive, né? As relações, né? Isso também interfere na sua santidade, né? Você não está vivendo uma vida santa. Mas eu vou no domingo, eu louvo a Deus, eu leio a Bíblia, eu consagro, eu vou lá e dou minha oferta. Só que durante a semana você está se relacionando com prostituta, está vivendo com pornografia na internet, está ficando com um monte de gente. Não, mas no domingo eu estou lá, consagrado a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus fala assim, cuidado, gente. Para que nesse processo de você viver uma vida santa, você não tente viver isso tendo uma vida imoral sexualmente, né? Então isso é um chamado que Deus alertou o povo daquela época do primeiro século, né? Tinha muitas questões ligadas assim, à imoralidade ligada a rituais religiosos, né, de povos vizinhos, tá? E muitas vezes o pessoal era tentado a participar, a se envolver, né, orgias, tudo como questões ritualísticas e também as próprias relações mesmo, né, que aconteciam dentro da igreja, né, não ter essa noção, né, do que é santidade, o que é cuidar de si, cuidar do seu corpo, né. Então esse é um ponto assim que a gente precisa estar muito atento, sabe, para não ter uma vida dupla. Chega no domingo, santo, e durante a semana
a imoralidade, a impureza, né? Então a santidade e a pureza nas relações, né? Ela significa um altar dedicado e limpo ao Senhor. Né? Aí o terceiro ponto, esse aqui, ó. Aí é a mesma coisa, eu peguei o iniciozinho de Hebreus 12, 14, né? Aí eu vou para o ponto seguinte, ó. Esforce-se para viver em paz com todos e ter uma vida santa. E aí o ponto, né? E tomem cuidado também para que não percam o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. O que aconteceu aqui nesse episódio de Esaú, né? Esaú, ele era o filho mais velho e naquela época um filho mais velho ele tinha muitos direitos ligados à relação com Deus, ao lugar da pessoa na família, na condução de Deus. Então era um lugar muito especial, assim, muito consagrado a Deus, né? Você ser o filho mais velho na família, tudo. Então era uma coisa assim para você cuidar muito disso. E aí teve um momento que Esaú estava passando fome, fez uma viagem, uma situação que está sem comida, e aí uma pessoa ofereceu para ele, ó, o irmão dele mais novo, eu tenho esse prato aqui de comida, você está morrendo de fome aí, vamos fazer um esquema, eu dou esse prato para você, e aí você dá o seu direito de filho mais velho para mim. Eu vou tomar esse seu lugar nessas questões de liderança, condução da família com relação a Deus e tal. Aí Esaú, no lugar de pensar assim, pô, mas isso é uma coisa muito preciosa de Deus, né? Isso é uma coisa especial de Deus. Isso é uma coisa assim que eu tenho que proteger, cuidar. O que Esaú fez? Poxa, bora trocar. E aí ele trocou todos os direitos, né, que estavam ligados à relação com Deus, a um lugar especial, né, diante de Deus, por uma necessidade de fome e um prato de comida, né? E aí o escritor de Hebreus fala assim, tomem cuidado para que nesse processo de você viver uma vida de santidade, que você não perca o coração. Como é que coração? De tratar as coisas de Deus com banalidade, sabe? As coisas de Deus deixam de ser especial, as coisas de Deus deixam de ser importantes, né? Às vezes você vê lá as necessidades e fala assim, eu vou ficar aqui calado para ninguém me chamar. Tal. Ou então você pensa que as coisas de Deus são peso, são trabalho. Não, eu já tenho muita coisa para resolver, esse negócio de igreja, de coisa para servir. Tal. Não, dá para mim, não quero nada, não vou nada. E você começa a tratar as coisas de Deus dessa forma, e aí você acha que você está vivendo uma vida santa, né? Não, mas domingo eu estou lá, eu estou dedicado a Deus, eu estou lá, mas o coração está tratando as coisas de Deus dessa forma, né? Quando eu estou na aula, eu vou fazer uma pergunta assim, de um assunto para os alunos, né? Aí eu falo assim, gente, a gente estudou o texto tal, viu o vídeo tal, né? Todo mundo aqui é capaz de responder. Quem quer responder, levanta a mão. Aí todo mundo faz assim. Aí fica olhando para o caderno, olha, escreve. Sabe o que é isso? A pessoa não está disposta a participar, sabe? E isso, se a gente não cuida no nosso coração, a gente vai estar diante do serviço de Deus com esse mesmo coração, sabe? Se eu ficar calado, não vem nada para mim. Deixa eu ficar aqui no canto, olhando para baixo. Isso é você tratar as coisas que são super especiais. Servir a Deus é ultra especial. Como uma coisa que te atrapalha, sabe? Atrapalha a sua vida, te cansa, faz você ter que acordar mais cedo, você não quer, você quer dar uma esticada. Aí você pensa, que valor eu estou dando para as coisas de Deus? Você não se voluntaria. Eu só vou se me chamar, se me chamar eu estou aqui. Se eu ver a necessidade, eu não voluntaria. E aí, o escritor de Hebreus, ele fala assim, tomem cuidado, né? Para que vocês, nesse caminho de viver uma vida santa, não vivam com esse coração de Esaú, sabe? De pegar as coisas que são especiais, que são maravilhosas de Deus, né? Que são incríveis, né? E vocês tratar elas como vocês trocar isso por um prato de comida. Então a santidade e o zelo pelas coisas de Deus, zelo, sabe, irmãos? Significa um altar dedicado e limpo a Deus, sabe? Zelo, né? Isso é uma santidade, né? E essa passagem é uma passagem que ela é bem inspiradora para nós, sabe? Que ela vai falar sobre o lugar de Jesus nesse processo de santidade, né?
Será que é força humana, né? Mas como é que eu vou chegar na santidade de Deus com as minhas forças? Eu sou tão fraco, eu sou tão débil, eu erro tanto. Eu não consigo tomar uma decisão de ir ali, pegar um negócio ali na esquina. E como é que eu vou tomar uma decisão de ter uma vida santa? Onde eu vou encontrar forças para isso, né? E aí a escritura de 1 Coríntios 6,11 vai falar o seguinte. 1 Coríntios 6,11. Vocês podem ler aí na Bíblia de vocês. Vocês abram a Bíblia em 1 Coríntios 6,11. E aí o apóstolo Paulo vai falar sobre vários assuntos, né? Sobre situações, sobre pecados, né? Sobre dificuldades que a gente tem como na humanidade que a gente vive, né? E ele diz assim, ó: alguns de vocês foram assim, contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o que é que significa isso, irmãos? Que o processo de ser santo como Deus é santo não é um processo que você faz sozinho, sabe? Com as suas forças, o seu empenho, a sua programação. Não. É um processo que envolve Jesus. É um processo que você precisa chamar Jesus na sua vida. A força que você vai ter para caminhar é uma força que vai vir de Jesus. E você chamar Jesus para a sua vida. Jesus, eu quero ter uma vida santa. Jesus, eu quero ter uma vida limpa, para eu poder viver santidade de verdade. Jesus, me dê forças para eu ser santo como Deus é santo, né? Isso eu só vou conseguir com o seu poder, né? Com o seu amor, né? Jesus, vem fazer parte da minha vida, né? Vem fazer parte da minha segunda, da minha terça, da minha quarta. Eu quero ter uma vida pura como homem, né? Da minha quinta, da minha sexta, não só do meu domingo. Jesus, vem fazer parte da minha vida, né? Por completo, né? Eu quero ter uma vida dedicada a Ti, eu quero ser separado para o Senhor, né? Para Deus. Jesus, me ajuda nesse processo. E Jesus faz isso, sabe, irmãos? Com o poder dele, com o poder da cruz, o poder da ressurreição, né? Jesus, ele já nos lava, né? Quando a gente se arrepende, é batizado, né? E aí o poder da ressurreição de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí você tem uma vida limpa. E a ideia é você continuar caminhando com Ele. Continuar, Jesus, vamos caminhar juntos. Vamos continuar caminhando, limpando o coração, servindo a Deus, se dedicando. E aí Jesus está nesse processo assim, hoje, diretamente, sabe, irmãos? Não tem como viver isso sem Cristo. Eu vou tentar, eu não quero saber de Cristo não, eu vou ser uma pessoa certa, correta, eu vou pagar os meus impostos, vou ser um bom vizinho, eu vou dar bom dia para todo mundo, eu vou dar um lugar para as pessoas no ônibus, eu vou ser uma pessoa santa desse jeito. Você não vai conseguir, sabe, irmãos? Amigos, né? Jesus precisa estar no seu caminho, na sua vida, para que você possa dar algum passo nessa direção a Deus, né? Para nós, homens, é impossível agradar a Deus por nossas forças, né? A gente precisa incondicionalmente, né? Condicionalmente da presença de Jesus na nossa vida. Então, está em Jesus a gente se manter separado para o serviço de Deus. Está em Jesus, sabe? Está em Jesus a gente manter o nosso coração limpo diante de Deus. Está em Jesus. Está em Jesus a gente viver em santidade como Deus é santo. Está nele, está no Filho, está em Jesus. Então, quando você decide estudar a Bíblia, eu quero conhecer mais sobre Jesus, é nessa direção. Jesus, ele vai limpar a sua vida e vai ajudar você a caminhar em santidade, tendo uma vida dedicada a Ele, dedicada ao serviço de Deus e fazendo movimentos de limpar o coração dia após dia diante dele, né? Mas essa força, ela vem de Jesus. Então, irmãos, a gente já deu uma estudada aqui em alguns desses nomes, né, que foram dados para Deus, né? Próximo domingo a gente vai estudar aquele nome Yahshua. Se não me engano, vai ser Carlos que vai dar aula aqui para nós. Ele ia dar aula de hoje, só que ele adoeceu, aí eu precisei substituir. Aí vocês orem pela saúde de Carlos, Luciana, Selene e Arthur, que eles estão meio adoentados, né? Chora por eles, né? E que Deus, ele nos ajude a olhar para esses aspectos de Deus, sabe? E nos ajudar a se movimentar na direção dele. Não ficar só no plano do conhecimento, mas que isso me ajude a me arrepender, que isso me ajude a dar um passo, que isso me ajude a mudar a minha movimentação, que isso me ajude a ter uma outra postura. Mas sempre na direção dele, sabe? E a direção de Deus é o amor. Quando você vai para Deus, você vai na direção do amor, sabe? Então vale a pena ir na direção de Deus, né? Você vai ser amado por Deus. Você está sendo amado por Deus. Então agora a gente vai ter um tempinho de oração.
Aí eu vou pedir para vocês se separarem em duplas ou trios, né? Só virar a cadeira, ou então fica do lado normal mesmo. E aí a gente vai orar sobre esses pontos que a gente refletiu da aula de hoje. E aí eu coloquei algumas frases aqui para facilitar, talvez, né? Esse momento de oração, né? Para a gente poder orar junto, né? Aí eu coloquei aqui, ó. Senhor, que olhar para a tua santidade me leve ao arrependimento, né? Então a ideia de Deus é essa sempre, né? A gente olha para Deus e, poxa, eu preciso ser como Deus, né? Arrependimento, né? 2, que eu possa ser consagrado ao serviço do Senhor com um coração limpo da falta de zelo, da impureza, da mágoa e da amargura, né? Deus, eu não quero só estar servindo, né? Eu quero estar servindo limpo diante de Deus, né? E 3, né? Que hoje eu possa te buscar e me esforçar para ser santo assim como tu és santo, né? Então, buscar Deus e darmos passos, né? Na direção dessa santidade que é Deus, né? Deus é santo, né? E a gente se aproxima desse Deus que é santo. E Deus deseja que sejamos santos diante dele, né? Em Cristo Jesus. Então, vamos fazer uma oração, e a gente tem esse período de oração, e aí o coral depois vem fazer uma canção aqui para nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque a gente pode estudar mais sobre o Senhor, Pai, quem o Senhor é, Pai. E o quanto o Senhor deseja, Pai, conviver conosco, Pai, estar unido a nós, Deus. Queremos muito que o Senhor nos ajude, Deus, a se aproximar do Senhor, Pai, a se dedicando a Ti, Pai, com nossos corações limpos diante do Senhor, Pai. Nos ajude a estar atentos, Pai, a esses pontos que o Senhor trata, Pai, nas Escrituras, Pai, que são capazes de desviar a gente, Pai, do Senhor, Pai, capaz de fazer a gente perder a graça do Senhor. Deus, nos ajude a estar nesse movimento, Pai, de ser santo como o Senhor é santo, Deus, e nós sabemos que em Ti está esse amor, Pai, em Ti, Pai, está tudo que precisamos, Pai, e é contigo que queremos estar, Deus. Que Jesus Cristo seja o nosso norte, que a vida dele, Pai, as Escrituras, Pai, seja o nosso guia, essa nossa caminhada para sermos santos como o Senhor. Oramos graças em nome de Jesus. Amém. Amém.